Para Agora sim. começar, você poderia explicar para a gente qual a diferença entre ciência e pseudociência, para Sim, a gente já separar o o joio do joio do trigo? trigo. Justamente. Bom, ciência, eu vou falar assim, de modo bem básico, tá, gente? Ciência segue uma metodologia científica. Ciência segue lá todos os passos, a gente tem uma. Enfim, existem mais de uma metodologia científica, mas, enfim, a gente em geral tem nossa hipótese, a gente vai tentar responder essa hipótese, vai fazer experimentos, depois a gente vai tentar ver se o experimento dá certo ou não, vai publicar artigos, enfim, né? Tem toda. A gente se baseia em referências, a gente usa o trabalho de outras pessoas que, que fizeram coisas parecidas. A comunidade científica vai te criticar ou não, vai tentar reproduzir. É muito importante que quando tu faça um trabalho científico, outras pessoas consigam reproduzir o teu trabalho, que todos os dados sejam publicados, a tua estatística, seja tudo assim de uma maneira muito clara, aberta, objetiva, né? Acontece muito assim nos, digamos que nos bastidores, né, até da física. Às vezes tu tá fazendo um trabalho, tu pegou um paper de uma pessoa que quer mais detalhes, tu escreve direto para aquela pessoa. Muitas vezes elas te mandam até os dados mesmo, que aí tu pode usar os dados daquela pessoa para ver se as tuas coisas estão dando certo ou não. Enfim, isso é a ciência, né? A pseudociência é tudo aquilo que tenta ser ciência, usa as palavras de ciência, se maquia de ciência, mas não é ciência. Então, por exemplo, assim, técnicas que, sei lá, dizem que. Eu nem sei direito, né? Porque pseudociência, ela vai falar assim: cientistas dizem, pesquisadores comprovam, vários dados estatísticos. E aí, quando tu vai ver, não tem nada. Tipo, é muito difícil tu encontrar alguma coisa, né? Ou são sempre coisas assim, por exemplo, a gente entra na questão importante do ser falseável, né? Na ciência, a gente precisa que o que tu esteja fazendo possa ser falseado. E na pseudociência isso não acontece. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem o guru lá, que eu sempre brinco, né? O guru que levita. Mas ele só levita quando ninguém tá olhando. Se alguém tá olhando, ele diz que interfere a levitação dele. Como é que tu vai provar que aquela pessoa tá levitando se ela só levita quando ninguém tá olhando? Isso é uma grande de uma pseudociência, porque não tem como a gente provar isso, né? Não tem como a gente provar que alguém tá levitando, não tá levitando. Ou, por exemplo, agora que eu falei bastante no canal, na questão de, sei lá, cirurgias espirituais, né? Só separando realmente as crenças das pessoas, etc. Mas eu só vou usar aqui o exemplo da cirurgia espiritual, quando as pessoas dizem assim: ah, tem ciência comprovando, isso é científico. Não é científico, porque a gente não tem como provar que realmente existe um espírito que está dentro do corpo de uma pessoa, ou está. Sei lá, não tem como provar isso. É isso que a gente precisa entender. Não existe como provar determinadas coisas, e aí as palavras científicas surgem, né? Da física, especialmente energia, vibração, frequência, campo eletromagnético. São várias palavras que são jogadas assim, mas que não querem dizer absolutamente nada no contexto. Acho que é mais ou menos isso. É interessante essa questão do uso do vocabulário científico, porque em ciência se tenta ser o mais cuidadoso possível ao definir esses termos. Lá não, eles significam o que a pessoa quer que signifique na hora. O que Qualquer for, coisa. é isso. É. E também outra coisa que eu acho, outra frase que eu acho interessante é que aquilo que explica tudo não explica nada. Lá eles usam o quântico para explicar tudo, né? Então, no final do dia, acaba não explicando nada. Não, e eu acho engraçado que às vezes eu vou assistir vídeos, né? Eu gosto de passar sofrência, porque eu quero saber o que está sendo falado justamente para explicar no canal, né? Aí às vezes as pessoas dizem assim, é, por exemplo,
sei lá, terapia quântica para curar alguma coisa. Tá, sei lá. Aí tu clica no vídeo. A pessoa começa o vídeo assim: a física quântica explica que isso funciona. É só naquele momento que a pessoa fala uma coisa e todo o resto do vídeo é completamente absurdos, coisas sem sentido. É muita loucura, assim. E aí tu assiste 20 minutos do vídeo, mas que na verdade. E aí, como tu falou, no meio do. Hoje eu vi um vídeo, hoje eu sofri. Eu vi um que o cara dizia assim: porque a teoria do caos serve para acabar com o machismo nos homens. Eu fiquei assim, como tipo, teoria do caos é um estudo matemático que tem, enfim, não tem nada a ver com machismo, mas a pessoa todo o tempo falava assim: a teoria do caos chegou, se instaurou no mundo para curar o machismo. E aí ele falava de física quântica também, mecânica quântica, aí ele começava, porque sei lá, os arquétipos da mecânica quântica, os gregos, sabe? Assim, uma misturança. E aí, e o pior, todos os comentários do vídeo eram assim: nossa, muito boa a sua fala, tem muito razão. Aí eu fiquei assim: aonde essa pessoa tem razão, sabe? Então, acho que as pessoas, às vezes, nem têm o conhecimento científico para poder discernir se o que está sendo falado ali tem sentido ou não tem. É muito bizarro. É muito bizarro. E essa questão de faltar a base científica para a pessoa poder criticar esse tipo de coisa é um desafio mesmo para quem divulga a ciência, como você, né? E que é aquela história, né? A ciência é que nem uma cebola. Ela tem várias camadas e cada camada é construída sobre a outra. Se falta uma dessas camadas, você perde o fio da meada e fica sujeito a esse Eu acho charlatanismo. Né? que as pessoas, elas, assim, mesmo que tu não saiba, vamos botar assim, é uma pessoa que, sei lá, não entende nada de ciência, mas ela precisa ter um mínimo de senso crítico, né? Ela precisa ter um mínimo de pensamento crítico quando alguém te fala. Acho que isso é o que falta em muitas pessoas. Quando alguém te diz, que é o mais usado, né, pelos charlatões aí, por exemplo, cientistas comprovam, pesquisas mostram. Eu não entendo por que as pessoas não falam assim, tá, mas qual cientista que falou isso? Me fala o nome dessa pessoa. Ou então, dados comprovam. Tá, mas onde é que tá esses dados? Eu quero ver esses dados. Porque assim, tudo que eu publico, eu sempre tenho muito cuidado em colocar os dados, colocar a fonte da informação, né? Porque eu nunca falo alguma coisa assim da minha cabeça. Claro, às vezes tu dá uma opinião, mas no canal, eu sempre tenho cuidado de falar assim, gente, agora eu vou dar a minha opinião, tá? Não é baseado em evidências, eu sempre brinco, não é baseado em evidências, eu vou dar a minha opinião. Aí eu falo sobre algum assunto. Mas quando é envolvendo explicar alguma pseudociência e tal, eu nunca dou a minha opinião. Ou eu nunca digo se eu já testei aquela coisa, se eu não testei. Costumo não dar a minha opinião, porque não interessa a minha opinião. O que interessa é o que as pesquisas estão mostrando, as evidências apontam, né? E falta isso nas pessoas. E muitas vezes, quando tu questiona, tá, mas onde é que tá esses dados? As pessoas nunca respondem. Ou elas não te mandam, ou elas enrolam. Então, teve até uma marca aí que escreveu no pacote dos seus biscoitos sal quântico. Bolachas ou biscoitos, sei lá o que, com sal quântico. Aí, o pessoal me marcou muito, assim, e eu fui lá e marquei essa marca aí nos meus stories e falei assim, me explica o que é o sal quântico. Aí, no privado, a pessoa disse assim, ou a marca, no caso, né, uma pessoa que estava respondendo pela marca, não, mas isso é o que como é que é? O nosso parceiro vende, sal quântico. Eu falei, tá, mas o que tem de quântico no sal? O que é o sal? Não soube explicar. E aí eu falei, bom, se tu não sabe explicar, por que tu coloca num pacote sal quântico? Isso não é verdade, sabe? E aí, claro, as pessoas se ofendem um pouco também, mas o que eu vou fazer? Explica, não é? Se tu tá na escola e a professora sempre fala, responde e justifique a sua resposta. Tu não pode dar uma sim, não.
justifique, né? Então a gente desde criança começa com isso, mas